seguimos nossa viagem. Agora eu vou falar com o Paulo aqui um assunto. Paulo, nós temos tratado aqui na Garcia Moreno, e como você atua na consultoria de PIS e COFINS, você sabe que desde quando começou a falar de reforma tributária sobre o consumo, perdão, a gente já sabia dos desafios que nós teríamos. Só que muito antes de falar de reforma tributária sobre o consumo, já se falava de reforma tributária sobre a renda. Então hoje nós temos, olha só pessoal, hoje nós temos o GERT, que é o Grupo de Estudos da Reforma Tributária, voltado à reforma tributária aí do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que é a chamada reforma sobre o consumo, tributo sobre o consumo. Mas nós estamos já, ao longo dos últimos anos, na expectativa da reforma tributária da renda, que o governo, muito antes até de falar da reforma tributária do consumo, já falava da reforma tributária sobre a renda. E sob esse ponto de vista, nós já temos em mente que nós teremos um segundo GERT. Exatamente. Né? Nós temos um GERT hoje que é o GERT dos tributos sobre consumo e teremos, provavelmente, em próximos tempos aí, um novo GERT, um novo grupo de estudos, GERT voltado para a reforma da renda, né? E aí, para falar sobre um pouquinho sobre essa expectativa, porque nos últimos dias saíram muitas notícias a respeito desse assunto, já aproveito para convidar aqui o nosso time de amigos profissionais aqui que atuam na contabilidade, imposto de renda. Renan, seja muito bem-vindo. Luiz, seja muito bem-vindo. Renan, aproveitando o embalo da minha fala aqui, cara, essa semana o Haddad entregou para o Lula e falou que já está na mão do presidente a reforma da renda e sabemos que de lá não vem muitas boas notícias. Exatamente. Né? É porque é óbvio que falar de reforma sobre a renda não há outro pensamento senão que vai aumentar a tributação. A tendência, né? Eles falam com todas as letras que o objetivo não é o aumento da renda, o aumento da tributação. Inclusive, lá o Haddad deu essa entrevista falando que o objetivo, na realidade deles, é que essa reforma da renda diminua a alíquota sobre os salários e aumente sobre a renda, né? Então, aquilo que é decorrente do trabalho, que é o salário mesmo, a intenção deles é diminuir, e tudo aquele outros rendimentos de, vamos dizer assim, de capital, você teria uma alíquota majorada, uma compensando a outra. Essa é a ideia inicial. Como você bem disse, já está na mão do presidente Lula, que vai discutir lá com os seus próximos ministros. E a reforma da renda foi propositalmente separada justamente pela grande dificuldade que está sendo a do consumo. Então, eles mandarem um pacote unificado, gigantesco, com tudo isso, certamente se esbarraria em muitas emendas e reuniões e tudo mais. Mas uma coisa me chamou a atenção, e isso, né, palavras do Haddad, até abre aspas. Haddad disse: o presidente vai avaliar junto aos outros ministros porque tem impacto para todo lado. Isso foi um fator que me preocupou. Porque se o próprio ministro da Fazenda já está falando que tem impacto para todo lado, quer dizer que não vai ser só a renda que vai ser afetada nesse ponto. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, principalmente com relação à reforma da renda, porque isso deixou um leque extremamente aberto de quais são esses impactos. O que será que vai vir por aí? Porque pelos projetos já existe de uma lei, preocupação grande da reforma da renda atingir em alguns pontos as questões patrimoniais. Sim. Né? E aí, obviamente, você lida com um público que o brasileiro ele luta tanto para ter qualquer conquista, desde um simples carro, um veículo que para nós é uma conquista, né? E de repente o que se vê é se esgotar a tua capacidade de adquirir bens de capital, de adquirir patrimônio, esgotar aí para as mãos do governo, né? Então, e a própria fala do Haddad é preocupante no sentido de que ele tem dado algumas entrevistas a alguns canais de televisão no sentido de criar algo muito punitivo
é em relação aos aspectos de herança, por exemplo. Sim, Né? exatamente. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso, de o governo praticamente trazer uma reforma que venha extorquir o patrimônio, né? Do cidadão. Então, há uma preocupação muito grande. É um tema aí que vai entrar nos debates e já anunciei aqui, enquanto vocês estavam se arrumando aí, já anunciei aqui com o Paulo que certamente teremos um GERT renda. Com certeza. Né? Nós vamos ter aqui, vamos nomear o nosso GERT atual para GERT Consumo, que é a reforma do consumo, né? E teremos aí o GERT Renda, que certamente vocês farão parte aí e serão do nosso grupo, ou seja, rapaz do céu, do jeito que está indo esse negócio, vai faltar dia no mês para o pessoal conseguir implementar tantos projetos, né? O governo, com essa visão reformista aí, vai trazer grandes desafios profissionais para todos nós. E é óbvio, tendo a Garcia Moreno como parceira aqui, os nossos clientes têm todo o suporte para a implementação desses projetos. Todo o suporte. E o mais interessante, né? O nosso suporte aqui é ilimitado. Ilimitado. Exato. E irrestrito. Então, é algo para nós realmente fazermos parte aí do seu time e potencializar, né, em performance aí o trabalho de todos vocês. Então, gente, Renan, outro tema, Ministério do Trabalho e Emprego alerta sobre e-mails fake aí, como que é o... O que está acontecendo? Oportunistas, para não dizer outra coisa, né? Estão mandando e-mails para as empresas, solicitando, enviando arquivos, solicitando downloads de alguns arquivos e coisas desse tipo. E aí o Ministério do Trabalho fez esse alerta, né? Porque muitas vezes os empregadores acabam nem se atentando ou naquela correria do dia a dia, acaba abrindo todos os e-mails que recebe e aí recebe um e-mail falso lá desses oportunistas que querem dar golpes. E aí encaminham arquivos para que eles façam o download e esses arquivos são, na verdade, vírus que vão sequestrar informações e hoje informações, dados talvez o bem mais precioso que tenha dentro de uma gestão de empresa, né? Porque ele tem muito segredo, ele tem muito acesso, tem muito... Então, o alerta é esse. Não abram, não façam download de arquivos recebidos por e-mails supostos do governo. O governo não manda e-mail, ele usa o domicílio tributário eletrônico. Então, qualquer tipo de comunicação que o governo precise fazer com você, você vai receber uma carta no seu endereço e uma notificação, uma mensagem no seu domicílio tributário eletrônico. Inclusive, a carta que você recebe no seu endereço tem lá o termo de autenticação que você pode confirmar a veracidade desse documento dentro do ECAC. Então, não abram o e-mail que receberam do Ministério do Trabalho com qualquer tipo de informação, porque esses oportunistas eles sempre colocam informações que te chamam a atenção, tipo... o empregador sabe que ele está tudo certinho, daí vem no e-mail assim, olha, você tem uma pendência, clique aqui para fazer o download do extrato de pendência. Não existe isso. E aí o cara curioso fala, mas eu tô tudo certo, por que tem pendência? E acaba fazendo esse download. É a pegadinha, então, né? Não acessa o site oficial para saber se de fato tem ou não, né? Então, pintou alguma coisa, vai no site oficial, acessa a sua conta corrente que você tem no ECAC através de diversos outros canais, acessa por lá e esquece essa história de clicar em link de e-mail. Né? Pronto. É isso daí. Pix ninguém pede, né? A chave do Pix para passar pra gente, assim, ninguém pede, né? Comunicação do governo é sempre por meio do domicílio tributário eletrônico. Exatamente. Transição. Nós temos aí, finalmente, aparentemente, sendo dada uma solução para a desoneração da folha de pagamento, que, na verdade, é a pior das soluções. É a pior. Né? A pior das soluções. A conta vai vir de qualquer jeito, já está clara. O Senado aprovou e agora seguiu para a Câmara, né? Isso, exatamente. Esse projeto de lei ele teve 14 emendas. Dessas 14 emendas, 13 foram rejeitadas. O ponto é esse. Então, no texto substitutivo lá do projeto de lei, tinha lá a previsão para você aumentar o juros sobre capital próprio. Esse é o que está todo mundo veiculando, que está fora do projeto. Não é isso que está no texto de análise do texto que foi mandado lá para a Câmara. Todo mundo, toda a mídia tradicional veiculou que não ia ter alteração no JSCP. Só que a emenda número 6 falava lá que eles entendiam que era melhor suprimir o artigo que alterava a alíquota do JSCP lá, que alterava o artigo 9º da 9.249.
No relatório de votação, no voto lá, nas análises da emenda, falava que a majoração da alíquota do JSCP era uma medida necessária para a compensação da desoneração e que a emenda seria rejeitada. Ora, se uma emenda que pediu para suprimir foi rejeitada, quer dizer que não suprimiu. E esse texto do JSCP foi para a Câmara. Então, diferente do que todas as mídias estão veiculando aí, que o JSCP está fora, o texto que foi para a Câmara está lá. E só vai ser, vai entrar em vigência, se aprovado na Câmara dos Deputados sem nenhuma alteração, já para o ano que vem. Então, teve algumas outras medidas, né? A primeira delas seria um escalonamento na desoneração, onde em 2024 permaneceria da forma como está, com as alíquotas tradicionais de desoneração. Em 2025, as alíquotas de desoneração passariam para ser 80% das alíquotas que são aplicáveis hoje. Em contrapartida, em vez de você aumentar 20 lá na folha, você aumenta 25. Então, você reduz para 80 a sua alíquota da desoneração e aumenta em 25 a sua da folha. Em 2026, você reduz 60 na sua desoneração, mas na folha aumenta já 50%. Então, você vê que não tem proporcionalidade. A desoneração não acompanha a mesma proporção de oneração. Exatamente. Né? 2027, essa alíquota das alíquotas da desoneração cai para 40% delas, enquanto nas alíquotas sobre a folha, 75%. E em 2028, daí passa a ser 100% sobre a folha. Um detalhe, para as empresas a partir de 2025 que adotarem a desoneração, eles têm que assinar um termo de que no final do ano não vai ter alteração em menos de 90% do quadro de funcionário do ano anterior. Ou seja, além de fazer a desoneração... Se eles desempregarem, ele vai perder o enquadramento. Vai perder o enquadramento. E vai ter que, provavelmente, vão colocar na legislação que vai ter que voltar e arrecadar os benefícios que eles... A subvenção que eles se aproveitaram. Exatamente. Então, você vê, as notícias não são boas para fins da desoneração. E quais são as medidas de compensação? Lá tem várias, tem alguns jabutis dentro desse projeto de lei, mas vou citar aqui os principais, talvez, que afetem mais o nosso dia a dia. O primeiro deles é, novamente, a possibilidade de atualização dos imóveis na pessoa física. Então, o contribuinte pessoa física vai poder alterar o seu custo de aquisição do seu imóvel, valorizando ele ao valor de mercado, e em contrapartida pagará uma alíquota de 4% de imposto de renda complementar. Então, troca ali o ganho de capital por esses 4%. Na pessoa jurídica, pela segunda vez na história, teríamos então uma nova possibilidade de atualização dos bens ativos imobilizados. De reavaliar novamente os bens, assim como aconteceu lá em 2010. Isso. Só que aqui também o governo não perde nunca, cara. Você pode reavaliar, vai pagar uma alíquota de 6% de imposto de renda e 4% de CSLL. Ponto. Beleza. Então, eu reavalio, pago 10% ali e tudo bem. Não está tudo bem. O valor que você aumentou não pode ser deduzido, que você aumentou e tributou, não pode ser considerado na depreciação fiscal. Então, o valor que você aumentou no seu custo de aquisição não pode ir, a depreciação daquele valor é indedutível. Então, já outro ponto aí. Outra questão, você fica engessado em vender esse ativo imobilizado por 15 anos. Nossa. O que você aumentou, se você vender dentro de 15 anos, uma proporção disso vai ser desconsiderado e vai entrar no seu ganho de capital. Tem uma regrinha lá no projeto de lei de escalonamento avaliação caso a caso para verificar se é viável. Só um exemplo, né? A título de exemplo. Se você faz uma venda de um imóvel desse, que você majorou, né? Faz a reavaliação e vendeu dentro de 3 anos, 36 meses, o percentual que você pode deduzir no seu custo de aquisição na hora de fazer a apuração do ganho de capital é 0. Ou seja, se aumentou o valor do seu bem, tributo, pagou 10%, aquele valor não vai poder ser considerado no custo de aquisição na hora de fazer a apuração do ganho de capital e vai pagar mais 34%. Olha que beleza. Então, e quando isso vai acontecer? Quando chegar lá no 0, nos 15 anos. Tá? JSCP, já comuniquei, né? Passaria a alíquota de 15% para 20%.
Tem lá também uma proposta de transação para dívidas com agências reguladoras, isso aí não é muito o nosso setor, e tem umas outras medidas lá de controle para esses gastos públicos. Então, vamos dizer assim, olha, o contribuinte, vocês estão apertando a cinta aí para coisa, nós também estamos apertando a cinta aqui. Mas você já viu como é que é, né? Ou seja, a partir de 2025, né? Como o Wellington disse, esse mês de agosto foi o que mais arrecadou, então ano que vem o boom vai ser ainda maior com a reoneração da própria folha, né? Isso. Lembrando, né, que tudo isso foi aprovado lá pelo Senado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para a votação e aprovação. Se tiver alguma alteração nesse texto, por qualquer motivo nesse projeto de lei lá, isso tem que voltar para o Senado de novo, né? Lembrando ainda, o STF lá atrás havia emitido uma liminar suspendendo a desoneração da folha. Então, ou seja, tinha acabado a desoneração. Aí o governo pediu, nessa negociação toda, para que o STF suspendesse a liminar que suspendia a desoneração. Né? É esse caso aí mesmo. E isso tem validade até dia 11 de setembro. Então, temos aí pouco mais de algumas 2, 3 semanas até se desenrolar isso tudo. Senão, essa liminar, essa suspensão da liminar que suspendia, ela vai cair. Cai por terra. E aí, a desoneração acabou. Então, estamos garantidos até 11 de setembro com a desoneração na folha do jeito que está. E isso precisa ser resolvido até essa data, que é quando vai trazer a garantia de finalizar o ano de 2024 com essas regras vigentes hoje. Ou seja, a partir de, já falando aí, se for aprovado da forma que está, o contribuinte já tem que começar a fazer um planejamento para saber se ele vai apurar 2025 folha ou através da Receita Bruta, porque da forma que está previsto, pode não ser vantajoso apurar pela Receita Bruta. Exatamente. E aí, tudo que está sendo conquistado pelo governo mantém essa arrecadação, mantém esse ganho, todavia, muitos contribuintes começam a ir para a folha novamente. Facultativamente, né, o governo força eles a falar, aqui em 2025, então, 80% de alíquota desonerada e 25% daria 105%, vamos dizer assim, Então, querendo ou não, tem um aumento de carga ali. Porque a proporção de que está reduzindo não é a mesma proporção de onde está aumentando. Então, é um problema. Isso aqui também, esse escalonamento pelos anos também reflete na área do Paulo, que é o PIS e COFINS. Por quê? Em decorrência da desoneração, também temos o COFINS importação de 1%. Exatamente. E aí essa proporção também vai mudando. Em 2025, o COFINS importação vai cair para 0,8%, depois 0,6%, 0,4% e assim vai indo, até extinguir ele junto com a desoneração da folha. Então, tem esses impactos ali na área do Paulo também sobre o COFINS importação. Vejo que o governo realmente nunca perde, né? Porque se todos os contribuintes decidirem voltar para a folha porque é mais vantajoso, vai continuar sendo cobrado o COFINS importação. Então, o governo nunca perde efetivamente. É bom ser governo. E fica a dica, né, pessoal? Luiz. Tem que fazer o planejamento para 2025, saber qual vai ser a melhor opção sendo aprovado esse regime. Exatamente. Luiz, teve uma publicação que você fez de um material falando sobre os juros. Se deve compor a base de cálculo para a retenção de contribuições sociais ou não. Faz para nós aí uma leitura bem simples. Exatamente, né, Wellington? Nem você disse mais cedo, retenção na fonte aqui na Garcia Moreno é tema recorrente no nosso dia a dia, né? E essa dúvida permeou de uma própria consulta, né? Se os juros pagos decorrentes de atraso no pagamento do serviço deve compor a base de cálculo das contribuições sociais. Isso se deve pelo fato que a Instrução Normativa 459, ela traz que o fato gerador das contribuições sociais é o próprio pagamento. Então, assim, se eu tomei um serviço e tem a retenção na fonte e por algum motivo eu atrasei o pagamento e no contrato prevê juros, tem essa dúvida. Esses juros compõem a base de cálculo? Não compõem? Então, para sanar... Não conta o segredo. Não. Para sanar essa dúvida e até auxiliar os nossos clientes, eu preparei esse material, está no site desde segunda-feira, salvo engano, ou terça-feira.
E eu convido a todos os nossos clientes a acessarem e, se por caso Cara, tiver é dúvida... importantíssimo, porque essa fala sua, olha lá, vai lá olhar o material, mas ela pode mudar a base de cálculo Ou não. da retenção. Então é importantíssimo entender se o juro compõe junto com o principal base ou não para a retenção, né? Então é importantíssimo porque isso aí tem impacto de REINF, impacto de DIRF, impacto do próprio cálculo do tributo ou não. Então fica a dica. Vá lá, acompanhe o material, a publicação está lá no nosso site. Exato. E por que isso fala só sobre... Por que o artigo do Luiz fala só sobre as contribuições sociais, não fala do imposto de renda, por exemplo? O fato gerador do imposto de renda é diferente. O fato gerador do imposto de renda, né, é o crédito ou o pagamento. O que acontecer primeiro. Então, se o pagamento acontecer primeiro, quer dizer que eu recebi um adiantamento. Lógico, se eu recebi um adiantamento, não tem juros. Não tem juro. E se é o crédito... Não tem o crédito juro é o reconhecimento contábil na conta da despesa em contrapartida ao passivo. Ora, se eu estou reconhecendo a despesa que eu fiz para o meu fornecedor é a data de emissão do documento fiscal. Consequentemente, naquela época eu também não tinha juros. Então, toda essa discussão, todo esse material, esse esclarecimento que o Luiz colocou no artigo é só sobre a CSRF. E além disso, né, Renan, a própria instrução Lembrando normativa... que CSRF, contribuições sociais retidas na fonte. Retidas na fonte e compreende aí CSLL, PIS, COFINS e CSLL. Perfeito. Né? O fato dessa dúvida é que na instrução normativa nós não temos um parecer ou alguma coisa, um artigo que trata sobre esses juros. E muito menos o próprio questionamento, não, o próprio parecer do fisco. Solução de consulta, através de solução de consulta, não temos nada. Então ali nós expomos nosso entendimento para os clientes. Legal. Tem uma diferença aí de fato gerador e base de cálculo, né? Então, todo esse entendimento está baseado nesse ponto. Pessoal, não esqueçam, nós lançamos aqui no começo uma campanha falando que nós fizemos o lançamento do Econagro, olha lá, ratificando, hein? Fizemos hoje aqui no começo do nosso encontro o lançamento do Econagro 2024, encontro presencial com todos os nossos clientes que nós faremos em novembro. Em 2 etapas, um encontro em Maringá, aqui na sede da Garcia Moreno, um em Cuiabá. E aí, pessoal, fica a dica, nós falamos, todos que pegarem aí os nossos conteúdos do Econagro, fazer uma foto da tela, captar a tela, alguma coisa do que está divulgado no site da Garcia Moreno, marcar a Garcia Moreno nas redes sociais, tá? Vai lá no Instagram, marca Garcia Moreno, LinkedIn, marca Garcia Moreno. Fez esse trabalho aí, todos garantirão aí um brinde muito legal lá no Econagro, beleza? Obviamente, a gente vai contar com todos vocês presentes conosco, presencialmente no Econagro, que já está lá o anúncio falando dos conteúdos, o que nós vamos tratar, e o tema vai ser reforma tributária na prática, vai ser um super encontro, tenho certeza que vocês vão amar, e esse ano ele é bastante restrito, o evento Econagro esse ano é um evento fechado para o nosso público de clientes e do agronegócio aqui, que está trabalhando conosco no GERT. Então, por favor, vai lá, faça isso, ajude a gente a difundir o nosso evento e você vai ganhar um presente muito legal, além de participar de sorteios especiais, de presentes muito legais que vocês vão adorar, tá bom? Então, pessoal, fica aí a dica. Lembrando, né, que o Econagro é um presente que a Garcia Moreno dá para os clientes, né? Custo zero nesse ponto, né? Não tem. Investimento e patrocínio integral Garcia e Moreno. É um presente mesmo. É feito em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, pontua o CRC, né, no Programa de Educação Continuada, bem como os próprios encontros nossos do GERT aqui, né, também passarão a pontuar também ao Programa de Educação Continuada nesse segundo semestre. Então, pessoal, fica aí a dica, vale a pena participar e a gente espera vocês aqui na Garcia Moreno. E lembrando também, Wellington, aproveitando o gancho do Renan sobre JSP, você não vai fazer isso não, né? Próxima terça-feira, nós temos um evento exclusivo para clientes, né? Ô, cara, olha aí. Tava aqui, ó, na minha pautinha. Tá, aqui, ó. eu já ia fechar o evento. Não, exatamente, terça-feira, dia 27, às 10 horas da manhã. Contamos com a presença de vocês
porque vamos explicar as diferenças, como que a pura base de cálculo, as mudanças que tivemos agora para 2024, porque tivemos a Lei 14.784, que alterou a base de cálculo do JSCP, as regras para as sociedades cooperativas também. Então, vai ser um webinar completo, tudo sobre o JSCP, terça-feira, às 10 horas da manhã, no dia 27. Aliás, eu estava vendo a divulgação de vocês lá. Olha lá, pessoal. Próxima terça-feira, dia 27, clientes Garcia e Moreno. O viés desse treinamento que vocês vão fazer, o viés é de oportunidades fiscais. Oportunidade fiscal. Porque exatamente. Existe dinheiro envolvido no JSCP. Tem economia tributária. Tem economia tributária aí. Porque né? economia tributária não é não pagar imposto. É pagar o menos imposto possível dentro da legalidade das 4 linhas da legislação. Exatamente. E Dentro o de princípios de JSCP... compliance. Exato. E Né? o JSCP está dentro desse princípio de compliance e vale a pena conferir, porque é uma oportunidade aí que você pode ter para reduzir carga tributária. E todos os nossos nesse clientes, ano. né, Renan, são grandes corporações. Com certeza. E JCP aí é uma oportunidade sim, vale a pena vocês acompanharem. Não perca! Próxima terça-feira, 10 horas da manhã, dia 27, aqui com o nosso time de Imposto de Renda e Contabilidade, sobre JSCP. Para participar é muito fácil, só relembrando, lá no site da Garcia Moreno, já vai ter o banner, já está disponível, ele volta no ar daqui um pouquinho, está disponível um banner lá, falando sobre o evento, sobre o conteúdo. Você clicou lá e no dia do evento não precisa fazer inscrição desses eventos. Não. Tá? Quem é cliente Garcia e Moreno já tem participação garantida. No dia do evento, 5 minutinhos antes, entra para acessar a sala lá, clicando no banner e automaticamente vai ter um link disponível para você conseguir acessar aí o nosso auditório aqui e participar com o nosso time. Beleza? Renan, muito obrigado. Alô, Hérito. Só lembrando também, hoje foi publicado, né, liberou o 4º lote de consultas para restituição do imposto de renda. Então, se você entregou sua declaração e tem direito à restituição e ainda não restituiu, está liberado lá o 4º lote para consulta. Aí, se vai cair esse dinheirinho no bolso aí. Uma notícia boa. Né? Vai que você tem algum dinheiro aí, vai lá, pesquisa lá, consulta lá na Receita Federal, pode ser que o teu recurso esteja disponível. Luiz, obrigado pela participação. Paulo, obrigado pela participação. Um forte abraço, obrigado pela parceria de vocês. Ayrton. Estamos aí chegando a 67 podcasts aqui cumpridos. Bastante, né? É um número legal. A gente começa a ver os números, a gente começa a ver o tamanho do trabalho que a gente exerce aqui. Obrigado principalmente a cada um de vocês que fazem parte aqui desse projeto conosco. Aqui, na verdade, a gente está diariamente... Vamos dizer assim, o que a gente faz com amor. Eu sinto isso em toda a nossa equipe, em cada um de vocês, no zelo com o cliente, o cuidado com cada um, né? O amparo que nós representamos para muitos profissionais hoje. Hoje temos grandes profissionais em grandes corporações que quando começou a trabalhar conosco eram profissionais que dependiam de uma atenção, de um carinho especial e que hoje são grandes parceiros e conquistas que a gente tem no coração de verdade e uma gratidão enorme pela confiança e credibilidade de vocês. Pessoal, obrigado de verdade, que Deus o abençoe, conceda uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Até a próxima.